Lucas 19, versículo 10 diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Toma os nossos lugares, Deus abençoe. Nós estamos hoje na conhecida festa do amor, na ceia do Senhor. Estamos em um culto que é tido pela teologia como ordenança, porque Jesus estabeleceu a ordem que nós deveríamos fazer este ato litúrgico até que ele voltasse para levar a sua igreja, e é um sacramento por ser considerado um rito santo. Então nós estamos aqui hoje exatamente para refletir sobre o que Cristo fez por nós. O texto bíblico de quando Jesus celebra a última ceia, ele diz: fazer isto em memória de mim. Destarte o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, na primeira carta, capítulo 11, ele também traz à baila a mesma frase: fazer isso em memória de mim. E no texto sagrado, fazer isso em memória de mim, vem do grego amnesis, que é a língua signa, a língua mãe da Bíblia Sagrada. Não é simplesmente um lembrete, mas é sentir o que Jesus sentiu. Ao mesmo tempo que parece ser sinistro ou trash a morte de Cristo, ela é um rito sagrado, porque o texto diz, a partir de Coríntios capítulo 11, versículo 23, que ele tomou o pão, deu graça, partiu e disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós, fazer isto em memória, amnesis, em memória de mim. Semelhantemente, da mesma forma, tomou o cálice, ergueu e disse: tomai e bebei, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado por vós, fazer isto, amnesis, em memória de mim. Por que eu disse aparentemente triste e sinistro? Porque soa um certo canibalismo pensar em degustar uma carne e beber um sangue. Porém, ele estava usando símbolos. Nós, como assembleianos, não cremos na consubstanciação ou transubstanciação, que alguns acreditam que o membro, os utensílios da ceia, ao serem apresentados, quando nós começarmos a participar, vai ter gosto de carne e gosto de sangue. Isso é uma inverdade, mas existe uma doutrina, uma vertente teológica que acredita assim. Contudo, nós cremos como símbolos do corpo e do sangue de Cristo. Significa que a partir do momento em que nós apresentarmos o pão e o suco de uva, eles passam a ser representantes legais, legitimados do corpo e do sangue de Cristo, tendo virtude. A partir daí, ao degustarmos, participando da ceia dos tais utensílios, eles se tornam sagrados, contudo, com o mesmo gosto, o mesmo sabor, porque agora entra uma questão transcendental, que é a fé que nós temos em que estamos representativamente participando do corpo e do sangue de Cristo. Trouxe esta explanação, mas não era o foco que eu quero dizer, porque o que eu quero dizer é do amnesis, do lembrar. Naturalmente, quando a gente hoje, nos dias atuais, degustamos a nossa refeição, hoje, Dia das Mães, dentro da condição financeira de cada um, prepararam um cardápio ou foram a um lugar e certamente degustaram algum tipo de carne. Se você não tem valor afetivo por aquele animal que você degustou, você não vai ficar lembrando o nome dele, o tamanho dele, o peso dele ou ele em vida. Você degusta aquela carne e pronto, e diz: está saborosa, parabéns a quem fez este cardápio. Mas se você tem um valor afetivo por aquele animal, já é meio delicado, porque você não o mata, e se matar não degusta, e se tentar degustar ele vai inchar na sua boca, você não vai dar conta de comer. Tem gente que brinca com ter galinhas como pet. No dia que precisa sacrificar a galinha, não dá conta de comer aquela galinha, né? Porque tem uma amizade com a galinha, né? Então fica difícil. Mas trazendo aqui à tona, quebrando esse exemplo Chauri, lembrar de Cristo. Quando eu ceiar, eu lembrar. E a palavra amnésia não é eu lembrar só de Cristo, é eu sentir o que Cristo sentiu por mim.
eu não recordo agora, mas eu acredito que sim, nós cantamos um hino da harpa cristã que fala sobre isso, né? Ele sofreu por mim. É o lembrar desse sofrimento, e lembrando que Cristo é o Cordeiro Pascal, Ele morreu em nosso lugar. O termo latino é vicarius, substituto. Ele morreu em meu e em seu lugar. Então, nascer, nós temos que lembrar que quem tinha que morrer era eu e você, e a nossa morte certamente seria vã, porque nós somos concebidos em pecado, pecado original, Salmo 51, versículo 3 a seguir. Então, quando nós estamos em um culto como este de ceia, nós, ao participarmos da ceia, eu não vou lembrar apenas da morte de Cristo, mas do que Ele passou por mim e por você. Na teologia, Lloyd Jones fala sobre a carta de Paulo aos Filipenses, da peirasmo, ou da kenose, da pentose, aliás, que é o esvaziamento da glória. É quando Ele, por ser Deus, a Bíblia diz no Bereshit, que traduzido nos originais é Gênesis, diz o seguinte, diz que Ele no princípio fez todas as coisas. Paulo Destarte fala à igreja de Colossos, no capítulo 1, versículo 14 de sua carta, nada do que foi feito sem Ele se fez. Então Ele está presente na criação, Ele é eterno. Mas quando Ele volutivamente decide se tornar o João capítulo 1, versículo 1, o verbo encarnado, Ele esvazia-se da sua deidade, Ele deixa de ser divino na sua essência constitutiva para se encarnar e nascer em um corpo humano, um corpo limitado ao tempo, à matéria e ao espaço, que a partir dos 25 anos amadurece neurologicamente e já começa a entrar no estado de mortificação, já começa a morrer. Então a gente percebe que Ele já abriu mão da sua deidade, abriu mão de uma série de outras coisas para que pudesse implantar, como diz George Eldon Ladd, o reino de Deus na terra, pregando a palavra. E o texto bíblico diz que Ele veio para que era seu e os seus não o receberam. Mas assim, Ele foi em busca de pessoas que eram chamadas de escória, de excluídos da sociedade, e chamavam aquelas pessoas para ir até Ele, e dizia: vinde a mim que eu vos farei pescadores de homem. É um texto que dá para nós pregarmos outra mensagem de algumas horas, mas Ele diz assim: vinde a mim. E Ele continua no seu meteórico e vertiginoso ministério, difundindo o reino de Deus, falando com as pessoas, algo que a filosofia não consegue explicar, a antropologia não consegue explicar, a psicologia, ela fez há tempos atrás um tratado de 10 homens mais carismáticos da história, e não conseguiram entender o ápice do carisma de Jesus, um homem que andou na contramão do seu tempo. E Øystein Gaard, o maior filósofo do mundo na atualidade, da Noruega, ele chega a dizer: não dá para entender Jesus sendo tão socrático e superior a Sócrates. Quem entende de filosofia sabe o que eu estou dizendo. Jesus era enigmático, e Sócrates também era enigmático. Contudo, Jesus é reverenciado por 2 bilhões de seres humanos, e Sócrates é estudado. Não consegue entender a grandeza deste carisma, charis, dom, porque eles não querem entender que Ele abriu mão da deidade em um corpo eterno, incompreensível, mas Ele continuava sendo Deus. E diz o texto que Ele continuava cuidando dessas pessoas. Alguns faziam um rol taxativo para discriminar o Jesus. Quando Ele começou a ter notoriedade, André disse assim em João capítulo 1, versículo 41, achamos o Messias. Essa expressão significava muito para eles, e eles disseram: poxa, você achou o Messias? Onde Ele está? Ele já está lá perto do palácio para tomar posse, tirar esse rei truculento que nós temos, tirano. Ele diz: não, Ele está em Nazaré. A pergunta que fizeram foi: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? André diz: olha, eu não sei te responder isso, mas eu tenho uma coisa que é certa: Ele é o Messias. Porque a convicção de uma pessoa que encontra com Jesus, ela é indubitável.
insofismável. Ou seja, ninguém destrói esta convicção. Quem encontrou com Jesus sabe que Ele é o Jesus. Quem encontrou com Jesus experiencia uma vida com Ele. Você não quer saber o que está acontecendo em sua volta. André não quis saber se ele era de Nazaré, como naturalidade. Ele queria dizer que ele era o Messias, o enviado de Deus. Os discípulos no Monte da Transfiguração não queriam saber se estariam ficando no realento de sereno, que também faz mal à saúde, ou em um sol castigante. Eles queriam contemplar a glória de Jesus. Quem encontra com Ele sabe quem é Ele. E nós estamos aqui hoje porque nós sabemos quem é o homem de Nazaré. Ele não é de Nazaré, ele é de Isaías 9:6, ele é de Gênesis 3:15. Ele é o prometido do Pai para resgatar a humanidade perdida. E aqui eu entro no texto qual eu li, que é Lucas capítulo 19, do versículo 1 ao 10, narra-se a história de Zaqueu, um homem que era cobrador de imposto, um homem oportunista, que superfaturava os impostos e naturalmente era uma pessoa malquista pela sociedade. Mas era um homem como toda pessoa que tenta buscar na compensação um preenchimento para o vazio da sua alma, seja no dinheiro, seja na droga, seja na boemia da vida através de prostituições, drogas químicas lícitas ou ilícitas, das orgias da vida. Zaqueu também estava à procura da felicidade através do dinheiro que lhe chegava às mãos de forma lícita e ilícita na maneira pela qual ele administrava. Era um homem, segundo o texto, de estatura pequena, e onde Jesus estavam as multidões. Ninguém entendia aquilo, mas as multidões estavam ali, porque elas não eram despedidas da mesma forma que se chegava até ele. E ele tentava ver, mas a sua baixa estatura, a sua pequenez não permitia com que ele visse. Então um homem que ocupava um posto, então ele era inteligente, ele subiu em uma árvore e começou a olhar Jesus de longe para ver, que multidão é essa? Que homem é este? Diz a Bíblia que Jesus chega embaixo daquela árvore e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém posar na sua casa. Ninguém entendeu aquilo. Eu imagino que eu, na minha finitude, na minha limitação, você na sua finitude, na sua limitação, talvez como que um tapa. Eu trabalhei de arriateiro muitos anos. Faz o tapa, é aquilo que você coloca no cavalo para ele não ficar tonto quando ele está arriado na carroça na zona urbana, porque se passar um carro por ele, ele fica tonto e pode cair. Então põe um tapa para ele olhar só no foco. Eu imagino que nós, mesmo não precisando desse tapa, muitas vezes temos esse tapa. Se eu fosse Jesus, um humano ilimitado, talvez eu não viria Zaqueu em cima da árvore, porque tinha centenas de milhares de pessoas em minha volta. Eu vou ficar olhando para cima? Eu estou olhando para o caminho que eu vou andar e para as pessoas que estão em minha volta. Mas Jesus, cuidadosamente, a multidão estava conduzindo por uma estrada. Jesus vai chegando para o canto da estrada, chega próximo à árvore e vê talvez aquilo que ninguém havia visto. Ele viu Zaqueu, olhou para cima e disse: desce depressa, que hoje eu vou posar na sua casa. Irmãos, isso é lindo. Ninguém via Zaqueu, e quando viram que era Zaqueu, falou: ele é um desavisado, ele vai posar na casa desse sacripanta, desse velhaco, desse oportunista, deste homem que de forma legítima furta as pessoas. Ele não sabe o que ele está fazendo, não pode uma coisa dessa. Começaram a razoar entre si. O grande problema da multidão, o grande problema nosso, é que nós apontamos as fabilidades das pessoas, os defeitos, os pontos de melhoria das pessoas, e não olhamos para o nosso. E Jesus, ele não tratou pecado por grau de hierarquia, ele tratou pecado como pecado. Pecadinho e pecadão só existe no nosso português, porque no original bíblico não existe, é pecado. Hamartia, errar o alvo estabelecido por Deus, dentre eles a obediência. Por menor que você acha que seja a ordem, ela é menor para você, mas para quem exprimiu a ordem, ela tem que ser cumprida. E Jesus então falou assim: esse aqui não dá para mim levar ele pelo caminho não, esse aqui eu tenho que passar uma noite com ele.
É muita coisa para ele aprender, é muita coisa para se resolver. Tem muita gente aqui precisando de lembrar de Jesus e precisando de passar uma noite com Jesus. E Jesus olha para aquelas pessoas que estavam todas preocupadas se ele vai ser influenciado, conforme aquela magistral palavra que tivemos na nossa reunião administrativa ontem, né? Que reunião maravilhosa. Quando a gente está desanimado, sem ânimo, se a gente for tentar animar uma pessoa desanimada, tem que estar bem resolvido, porque senão você fica desanimado também, abraça e pula no buraco junto com aquilo. Foi o que foi dito lá ontem. Então normalmente é assim, acontece muito. Tem um nome que deram aí chamado namoro evangelístico. O que é namoro evangelístico? Eu sou da igreja, quero namorar uma jovem, um rapaz que não é crente, para ele ficar crente. Não adianta nada, irmão. Isso é namoro evangelístico, não adianta nada. É raríssimas as exceções, mas é raríssimo que nem compensa arriscar. Como diz os matemáticos, é quase a mesma coisa de jogar na Mega Sena. É melhor você rasgar o dinheiro, porque você tem certeza que você rasgou ele. Então, pessoas que não têm condição, não têm de Jesus para dar para o povo, não adianta tentar evangelizar que não vai dar conta. Tem que ter. Em outro momento Jesus diz, dá-lhes vós mesmos de comer. Vocês têm que ter algo para oferecer para o povo. Nós temos que ter algo e vamos buscar dele. Mas sabe o que acontece? Jesus diz assim, hoje vem salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Referindo-se a si mesmo, ele diz, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Quem se perdeu? O ser humano. Eclesiastes 7:29, Deus fez o homem reto e este buscou muitas astúcias. Astúcias que os distanciou de Deus, o levou aos seus delitos e pecados, ao ponto do homem truculentamente tentar enfrentar Deus, de alguma forma aviltar a glória de Deus, tentar dizer que Deus até não existe, balizado em concepções de vida falidas, porque a palavra de Deus, ela tem resposta para tudo, inclusive para o sofrimento dos justos e dos ímpios. E infelizmente muitas pessoas se perderam nos conceitos e valores desta vida. Muitas pessoas se perderam em conceitos, teosofias, pensamentos humanos distorcendo a teologia bíblica. Existem muitas pessoas que perderam a fé, tentando usar a própria Bíblia como subsídio, como base para balizar a sua incredulidade. Existem muitas pessoas que se perderam em conceitos, valores, frustrações, decepções, porque não faz uma autoanálise de si e não entende o que é de fato entregar a vida ao Senhor, continua perdido em conceitos e valores, continua perdido em busca de felicidade, de prazer. Eu vou à igreja, eu não acho que isso seria alegria, eu vou lá, mas é claro, você não está indo à igreja para cumprir a sua finalidade de servo de Deus, que é relacionar com o seu Senhor, experienciar uma vida com Ele, mas muitas vezes vamos à igreja por um hábito social, e é muito mais do que isso. Nós não viemos à igreja para assistir culto, nós viemos à igreja para prestar culto, e a palavra culto no original hebraico vem de holocausto, queimar, tornar em cinza, para que aquele que está sendo cultuado usufrua daquilo. Ou seja, eu vim aqui me queimar, eu vim aqui me render, eu vim aqui dizer, Deus, tira a soberba, tira a vaidade, tira a presunção, tira o pecado e derrama fogo sobre a minha vida e me purifica, para que eu seja seu, para sempre seu. Me encontra aqui, Jesus, neste culto. Eu errei, eu pequei, eu falhei, mas eu estou aqui para te dizer que eu careço de ti, que eu dependo de ti. Aleluia, 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 aleluia. Ele nos achou perdido nos conceitos e valores. Ele nos achou perdido nos desejos e prazeres desta vida. Ele nos achou na tristeza, na decepção e nas frustrações da vida. E diz a Bíblia que Ele nos achou, nos tirou do monturo. E agora, se nós realmente o amá-los e desejá-lo encarecidamente, Ele vai nos livrar das adversidades e vai nos exaltar para a glória dEle. Inclusive dentro da teologia, da escatologia, o último estágio da igreja chama glória
glorificação. Ele vai pegar eu e você, que as pessoas diziam, não vale uma cibalena derrancada, não está com nada, é uma pessoa que não presta para nada. Ele vai pegar aquela pessoa e dizer, olha, não valia nada, como Zaqueu, não prestava, mas eu vim para os perdidos da casa de Israel, e hoje veio salvação, e hoje veio soteria, livrar da condição que está proposta. Eu curo enfermidade física, eu curo enfermidade da alma, eu salvo o casamento, eu abro porta financeira, eu curo todo tipo de coisa. Mas tem uma coisa que eu faço melhor do que isto, porque eu dou 100 vezes aqui a vida eterna. Eu livro da condição proposta, eu livro da morte eterna, eu livro do inferno e levo para o céu. Isto é a glorificação. Servir a Jesus é ter garantia que Ele cuida da nossa vida, que Ele cuida da nossa saúde, que Ele cuida da nossa finança e que Ele cuida da nossa fé. Então receba nesta noite o bálsamo da graça de Deus e sinta-se achado por Ele. A palavra do Senhor para você aqui hoje é similar à que Ele disse a Elias, quando Ele falou com Elias que ele estava na caverna, ele estava fugindo com medo da morte. O Senhor não disse para ele assim, o que fazes aí, Elias? Ele não disse o que fazes aí, Elias, porque dá-se a entender que Deus estava aqui e Elias estava lá, mas Deus, ele ficou lá esperando Elias tomar uma posição, porque ele estava lá com Elias, e ele diz, Elias, o que você está fazendo aqui? Nessa caverna tem barata, tem rato, tem mofo, você está correndo da morte, está num lugar propício a morrer de doenças pulmonares e outras coisas mais. O que tu fazes aqui, Elias? Deixa eu dizer, Deus está com você na caverna, Deus está com você nessa adversidade, e Ele está te perguntando, o que fazes aqui? Ele tem coisas maiores para você, porque Ele veio buscar o perdido da casa de Israel. O Senhor veio te buscar, Ele veio te encontrar aqui hoje para dizer que Ele é o teu Deus, Ele é o teu Senhor. Amnésia, nós estamos lembrando aqui que não foi à toa, como diz Pedro em sua carta, o preço da nossa salvação, da nossa redenção é caríssimo, não é ouro, não é prata e nem pedra preciosa, é o preço do sangue carmesim de Cristo. O preço do sangue carmesim de Cristo, primeira vez que Ele derrama sangue para nos salvar, Getsemane, Ele tem uma lacromia, ou seja, Ele soou sangue naquele momento. A psicologia entende que em alguns estágios de depressão a pessoa tem isso, lacromia, ela começa a chorar sangue, a suar sangue. Foi o que aconteceu com Jesus, Ele derramou sangue de tanta depressão, de tanta angústia, porque Ele estava em um corpo humano, e o corpo humano não foi feito para morrer. Então Jesus, segundo Gary Collins, passou por isso, e também os textos sagrados falam sobre isto. Jesus derramou sangue por mim e por você. A segunda vez que Ele derramou sangue por mim e por você foi quando lhe colocaram para ser chicoteado, 40 chibatadas direto, não foi menos uma como Paulo, porque no Instituto Jurídico Romano, o réu que era condenado com certeza, com convicção, levava 40 chibatadas. O chicote tinha 9 pontas, com chumbo e osso, pegava um carrasco forte, quando ele mandava, ia saindo pedaço de pele e carne. Alguns morriam ali, porque viam as vísceras saindo, rins, fígado e por aí afora, e Jesus derramou sangue a segunda vez para nos resgatar. A amnésia, sentir o que Jesus sentiu, está no neurônio referencial. Você já viu quando uma criança, um adulto cai e você imagina que ele vai relar o joelho no chão? Você faz... Por quê? Porque você sente aquilo, chama neurônio referencial ou neurônio espelho. Você sente aquilo. Então a amnésia é nós sentir Jesus agonizando no Getsemane, sabendo que daqui a algumas horas ele ia morrer. Segundo, ele sendo chicoteado com o chicote dos carrascos. Terceiro, ironicamente, sendo coroado com a coroa de espinho que perfurava o crânio ao ponto de poder dar até variação. Por fim, Jesus, que estava fragilizado, ele carrega uma cruz pesada. Quando estamos fracos, todo o peso se torna tonelada, e ele carrega uma cruz ladeira acima, numa subida íngreme, no Monte do Calvário, lugar sinistro. Calvário, Monte das Caveiras, porque as pessoas morriam lá e os restos mortais ficavam lá. Pessoas que morreram há muito tempo tinham osso lá, pessoas que morreram há pouco tempo havia uma carnificina lá. Jesus vai para um lugar de morte, e naquele momento eles pregam Jesus, colocam Jesus literalmente nu em um madeiro. Imagine só, era o meu lugar, era o seu lugar, e Jesus olha para aquela multidão alvoroçada, como se tivesse feito a melhor escolha. E naquele momento, ao invés dele dizer, Pai, esse povo merece morrer, o pecado
pecado deles não tem jeito. Jesus olha para o Pai, irmão, que coisa linda. Ele já nos perdoou antes de pedirmos perdão. E Ele fala: Pai, perdoa esse povo, porque eles não sabem o que faz. Eu vou usar um epígrafe que não dá para falar toda essa história. Aí de repente Ele derrama sangue pela 4ª vez, quando a lança o transpassa, o que significa dizer que no texto sagrado que saiu sangue e água, e Jesus morreu por mim e por você. Nós não estamos aqui para papar uma ceia, nós não estamos aqui para cumprir um ato litúrgico, nós estamos aqui para celebrar Ele, dizer: Senhor, obrigado pela vida eterna e pelo amor que não morre, obrigado por não ter desistido de mim. Paulo diz em Romanos 5:8: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo presente e contínuo, sendo nós ainda pecadores. Alguém pode ser audacioso de dar a vida pelo um amigo, mas pelo inimigo jamais. Eu entro na frente de uma bala por um amigo, pelo pai, pela mãe, pelo inimigo eu quero fazer ele de escudo se for preciso. Mas a Bíblia diz que Jesus entrou na minha frente e na sua frente e diz: Pai, perdoados estão o pecado desse povo aqui, ó, porque eu estou pagando o preço deste pecado. E a última palavra dele na cruz, João 19:33: Deus teletai, mão da humanidade e mão de Deus, cumprindo João 14:6: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu estou segurando a mão da humanidade e a mão do Pai. Romanos 3:23: todos sem exceção pecaram e distanciaram da glória de Deus. Não tem mais jeito. Mas versículo 24: sendo pois justificado pelo sacrifício de Cristo, temos acesso à presença do Senhor. Nós estamos aqui hoje porque Ele morreu por nós, Ele nos achou primeiro, e isto é profético. Jeremias 31:3: com amor eterno eu te amei, e com a minha bondade eu te atraí. Nós estamos aqui hoje para dizer: Senhor, obrigado, eu te amo, o Senhor me achou, o Senhor é maior do que os meus problemas, o Senhor é maior do que os meus dilemas, o Senhor é meu Salvador e meu dono. Coloque-se de pé, senão eu vou atrapalhar a liturgia da ceia. Oh, Shahai Wetekefiara mais som de Helvenai. Aleluia, 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 aleluia. Glória seja dada a Ele, Ele nos amou, aleluia. Hoje é ceia, irmão, hoje é um dia. Deus sentiu o que Jesus sentiu. Jesus, o Senhor sentiu tanto por mim. Presta atenção nessa, essa aqui é um soco na boca do estômago, de propósito, vai lá. Jesus, o Senhor sofreu tudo por mim, para mim te trocar por pornografia, por adultério, por bebidas alcoólicas, por mentira, por mágoa, por ressentimento, por inveja, por emulação, por porfias. Jesus, me perdoa aqui hoje e derrama sobre mim a paz, o amor, a longanimidade, a temperança, o domínio próprio, a fé, a mansidão, o fruto do Espírito. E Ele vai derramar aqui nesta noite o fruto do Espírito, porque Ele é um Deus de oportunidade e um Deus de amor. Nós vamos louvar ao Senhor neste momento. Convido aqui a equipe de louvor. Eu quero dizer aos irmãos que daqui a pouco nós vamos cear. Vai participar da ceia membros em comunhão, batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode permanecer em pé, pode todos permanecer em pé agora, mas na hora de começar a distribuir a ceia, só esses membros. Não dê pedacinho de ceia para o seu filho, porque isso é banalizar, é profanar o sagrado. Aí ele não vai achar sentido nenhum ele batizar quando ele tiver idade para batizar. Então não dê ceia para o seu filho, tá? E os que estão em outros estados, cidades e países que congregam conosco virtualmente, né, porque foram para lugares longe, vão estar ceando daqui a pouquinho também com a ceia que vocês já prepararam aí. Vai ser autorizado daqui a pouco, assim que eu liberar, nós vamos já consagrar os utensílios da ceia. Já está se organizando aqui a equipe, né, que vai estar organizando a mesa. Eles vão estar apresentando a ceia e nós também estaremos aí louvando ao Senhor. Mas antes, enquanto eles estarão aí se preparando, nós vamos orar agradecendo a Deus por esta palavra. Eu gostaria que você experienciasse esse momento com Deus. Ele te achou. Deixa eu fazer uma análise da sua fé com você, te ajudando, da minha, da sua. Claro, daquela não tem que fazer da sua, mas eu quero te ajudar, te conduzir a fazer essa análise. Você já parou para pensar o tanto que o amor de Deus é grande na sua vida? Às vezes nós só olhamos para as dificuldades e os dilemas da vida e esquecemos de olhar para o cuidado e amor de Deus. Irmão, todos nós aqui, todos, quem está saudável, quem tem uma vida financeira tranquila ou quem não tem, se nós parar para olhar para o lado ruim da vida, vai ficar só deprimido aqui.
E se nós parar para olhar para o lado bom, nós vamos ver que nós não merecemos nem o bom que temos, porque isso chama-se graça e misericórdia. Graça é quando nós recebemos algo de Deus que nós não merecemos, não é isso? Favor imerecido. E misericórdia é quando nós merecemos algo de Deus e Ele não nos dá. O problema é que nós não merecemos coisa boa. Nós merecemos morte, enfermidade, o inferno e todo tipo de coisa simultaneamente. Ele não nos dá por misericórdia. Quantos de nós talvez pecamos durante esses 30 dias de alguma forma que feriu o atributo de Deus, e a misericórdia dele falou assim, não, está esforçando. Lembra da igreja de Filadélfia, da Ásia Menor no Apocalipse? Mesmo tendo pouca força, amaste o meu nome e não negaste a minha palavra. Jesus olha para mim e para você hoje, diz Isaías 53:12, nós lemos, ele intercede para o Pai ao nosso respeito. Pecou, errou, mas está lutando. Por misericórdia, dê a eles uma nova oportunidade. Nós estamos aqui hoje pela misericórdia de Deus. Então nós vamos orar neste momento agradecendo a Deus pela palavra.